Damos graças ao nosso Pai Celestial que nos permite viver neste tempo, um tempo que profetas escolhidos de Deus de eras passadas, de tempos passados, desejaram viver, porque era o tempo onde Deus ia cumprir inúmeras promessas de profecias e seguramente muitos deles desejavam esse evento que ia ocorrer da transformação dos corpos dos escolhidos de uma era futura onde Ele transformaria esses corpos a corpos eternos e glorificados, estando eles vivos. Muitos viram essa promessa de longe, seguramente desejaram que se cumprisse no tempo deles, no tempo de seu mensageiro, e seu mensageiro também desejou torná-las uma realidade em seu tempo. O mais próximo que esteve dessas promessas, desse tempo onde Deus ia cumprir essas promessas, foi nosso irmão Branham, sétimo anjo mensageiro da sétima era da Igreja Gentia e precursor da segunda vinda do Senhor com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação. Todos eles desejaram viver neste tempo e verdadeiramente a nós nos correspondeu viver neste tempo. Por isso, essa formosa escritura que fala de que as cordas nos caíram em lugares deleitosos e grande é a herança que nos correspondeu. E somos mais do que bem-aventurados em que Deus tenha permitido a cada um de nós viver neste tempo onde veremos materializado, cristalizado todas estas promessas que Deus tem para este tempo. A ressurreição, a transformação, o rapto, uma mudança de reino, uma ceia das bodas do Cordeiro, um regresso para a terra, para esse glorioso reino milenial, um juízo ao final do milênio e uma eternidade. Tantas promessas que Ele tem para nós que verdadeiramente somos um povo mais do que bem-aventurado. Por isso estamos agradecidos ao nosso Pai Celestial. Dia a dia lhe agradecemos que tenha nos permitido viver neste tempo e que apesar de todas as coisas que estão ocorrendo neste planeta Terra, como doenças, calamidades, guerras e tudo isso, que estejamos em pé, que estejamos com saúde, um ou outro ataque por aqui, por ali, mas tudo isso, pois, efeitos deste corpo terreno que tende a se envelhecer, fica doente, tem suas lutas, mas Deus nos sustenta. Ele já tem predestinado quem são os que vão ressuscitar, quem são os que vão ser transformados. Tudo isso Deus já tem predestinado. Todos os grupos, Deus já tem o número de cada grupo. Por isso, o louvamos, o glorificamos e damos as graças por viver neste tempo, um tempo onde Ele cumprirá todas essas profecias e essa da visão da grande carpa catedral é a que todos estamos desejando, almejando. Por isso, oramos por essa visão, oramos pelo projeto da grande carpa que em breve se conclua totalmente e oramos que a presença de Deus esteja em toda a sua plenitude nesse lugar. E assim vejamos com nossos próprios olhos tudo o que estará ocorrendo ali, o que foi mostrado uma parte ao reverendo William Branham. Já estamos vendo a manifestação de Deus no abrir a palavra, na mensagem. A palavra que estamos recebendo, a estamos recebendo nessa terceira etapa, que é o repasso
dessa palavra que foi trazida pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, o mensageiro dispensacional, com a quinta manifestação de Elias, a segunda manifestação de Moisés e a segunda manifestação de Jesus, ou seja, sua segunda vinda com seus anjos, Jesus e Moisés e Elias. Onde quer que estiver o Filho do Homem, estará com seus anjos. Onde quer que ele se mover, se move com seus anjos. Ele fez um desenho num papelzinho que eu tenho, em algum momento mostrarei. Ele coloca uma águia, desenhou assim uma águia e colocou no centro, no peito, Jesus, e colocou numa asa Moisés e na outra asa Elias. Ou seja, que isso que ele falou, ele tinha plasmado, gravado num desenho. O que falou em muitas ocasiões na mensagem, onde quer que estiver o Filho do Homem manifestado, no cumprimento da sua primeira vinda e da sua segunda vinda, nisso estavam todos os ministérios. Mas no fim do tempo, há uma promessa que estará Jesus com os ministérios de Moisés e Elias. E onde quer que estiver o Filho do Homem manifestado no último dia, manifestado e cumprindo o sétimo selo, aí estará Moisés e Elias de cada lado. E é uma bênção que o Senhor tenha nos concedido repassar nesse tempo esta mensagem tão gloriosa que nos trouxe o nosso amado irmão e amigo William Souto Santiago, a mensagem que é o que prepara a igreja noiva para obter essa fé de transformação e de rapto. Há uma orientação divina em cada tempo, por meio do anjo do Senhor, do anjo do pacto, manifestado no mensageiro de cada era e de cada dispensação. Mas quando o mensageiro Deus o leva, aí, nesse tempo, Deus continua atuando no meio da sua igreja, por meio dos instrumentos que Deus deixou no meio da igreja, como os ministros, os pastores, para continuar guiando o povo, com a mensagem, com a palavra que o mensageiro de cada era e de cada dispensação já deixou. E essa orientação divina vemos aí em Josué, no tempo quando Deus levou Moisés por aquilo que fez ali. Ele fez algo que não deveria ter feito. O irmão Miguel esteve falando nestes dias disso. Talvez isso é bom deixá-lo para mais adiante explicá-lo de alguma maneira mais aberta, porque há algo muito tremendo aí nessa parte, nessa etapa, onde vimos que Deus não perdoou isso a Moisés. O irmão Miguel talvez o tocou por cima e ele talvez mais adiante nos falará um pouco mais claro disso. Mas há algo aí ainda maior do que nós podemos nos imaginar. Uma pessoa em algum momento disse ao irmão William que isso estava no programa divino. E eu estava ali quando ele disse, não, isso não estava no programa divino. Ele rompeu ali o tipo e figura disso que estava fazendo ali, que era melhor pela palavra falada, que a rocha ia trazer água. Ele, ao feri-la, causou que o ministério final de Deus, o qual estaria manifestado o ministério de Moisés, um profeta dispensacional, o ministério de Jesus e o ministério de Elias. Esse ministério ia ser ferido, mas não seria com uma crucificação. Já seria uma morte espiritual. E ele, nas mensagens, você pode escutar que sempre ele nos falava de que seria então uma crucificação espiritual. E até aí ele deixava. Nunca falava mais além. E dizia que fisicamente também ele tinha que partir. E
quando uma pessoa blasfema ou fala contra da segunda vinda do Senhor, que isso já ocorreu, está ocorrendo e ocorrerá, porque muitas pessoas vão blasfemar, vão zombar do mensageiro, vão zombar dos escolhidos, vão zombar da mensagem. Tudo isso vai contar a eles como uma crucificação. Mas ao mensageiro também se ir, porque esse tipo de figura Moisés já pôs aí, que depois mais adiante vemos que Deus então também o leva e diz, não passarás. O irmão William esteve muito angustiado, de coração partido e triste, chorando. Houve uma noite, a irmã que o ajudava ali, Santa, me chama Benji, venha, que não encontro como consolar o irmão William. E eu fui, e ele estava na mesa, com seus punhos, com os cotovelos colocados na mesa, e nas suas bochechas, no seu semblante, estava chorando, sem consolo. E eu dizia, irmão William, que é a doença, a tosse, os pulmões ou algo? Eu dizia. Isso foi como que, creio que foi 2 de junho por aí, ou do 12 de junho, creio que foi, de 2017, e ele me disse, não, Benji, é no espiritual. E depois muitas coisas, depois ele explicou. Ele me explicou porque me citou quando Jesus estava no Getsemane, quando ele, em várias ocasiões, dizia, Senhor, se fosse possível, afaste de mim esse cálice. Mas que seja a tua vontade. Se não se pode, pois. E eu, seguramente, pois eu pensei, seguramente, ele ali estava clamando para que, se fosse possível, ele ficar. Ainda assim, ele pediu mais tempo, vem, e veio. E tudo já o que vocês... que depois a pessoa fala com mais calma, toda essa história. Mas ele seguramente pediu que, se fosse possível, que Deus o mantivesse vivo. E aí, pois, ele soube que ele ia partir. Porque já depois que ele voltou, em 14 de junho, já a maneira dele falar e a maneira dele se expressar quanto a tudo, já aí agora é que a pessoa entende, porque quando ele foi, enquanto ele falava que ia partir, e ele estava ali dizendo, aí, na nossa cara, que a pessoa ia partir, ou seja, que tinha que ir, estava deixando tudo pronto, tudo preparado, e todas as instruções que tinha que seguir essa arca, seguir a arca, porque através da arca é que a pessoa deve seguir, porque não sabem o caminho, mas que a arca é quem sabe o caminho. E ele ali, nessa luta que teve, pediu, como Moisés pediu muitas vezes, ou 2 vezes, 2 ocasiões, e depois Deus já disse, não me fale mais deste assunto, vem, se repete novamente, o mesmo. Mesmo que, nesta ocasião, não sabemos porque isso, um profeta não pode ser julgado, nem Moisés, nem nenhum. Nessa ocasião, pois, o irmão William, pois, imagine, tem que cumprir esse tipo lá. E seguramente, esse tipo de figura que Moisés fez, pois tem que cumpri-lo. E quando ele viu que ele tinha que ir, ele, pois, seguramente, pôs essa parte de interceder por ele mesmo, para que Deus lhe permitisse ficar com o povo. Moisés ali, ao não cruzar o Jordão com o povo, em seco, sem ver morte, o irmão William, nessa parte, ele desejava estar conosco para passar o Jordão sem ver morte, estando em seu corpo físico e ser transformado e passar o Jordão, ou seja, sem ver morte, ou seja, ser transformado e ir à ceia das bodas do Cordeiro, mas esse processo, estando conosco, ao ele, já Deus, lhe mostrar que tinha que partir. Depois, a cada momento, ele me dizia, leia, olhe, Benji, nas asas de uma branca pomba. E em outras mensagens, muito tempo atrás, ele dizia que o irmão Branham sabia que ia partir. O irmão Branham sabia. Deus já tinha mostrado, porque ele disse, agora que tu me curas, agora então é que me levas.
E ele, em uma outra forma, me ia revelando, me mostrando como que se ia. E muitas coisinhas que me dizia que isso não, eu as reservo. E aí é que eu entendi que então o irmão William, Deus já tinha mostrado que ele ia partir. Inclusive, em umas anotações que fez da data, até esse 30 de março de 2019, está anotado ali. Punho e letra dele. Ele já sabia até o dia que ia partir. Vem que Deus tudo tem em seu programa e em seu mensageiro, através do seu mensageiro, ele revela. Seja falado ou seja escrito por ele, mas em alguma forma está ali condensado, vamos dizer, escrito por ele ou falado numa mensagem, tudo que Deus estaria fazendo em seu programa. Há uma mensagem que vamos colocar depois num extrato, onde diz que toda palavra ou algo assim tem que ser escrito. E estava falando das gráficas e tudo isso. E ao ele se ir, deixar sua mensagem. Da mesma forma que Moisés, quando deixa a mensagem, deixou tudo. Isto vão fazer assim, isso vão fazer assim. Deixa umas instruções a Josué. Lhe dá ânimo, dá fortaleza para que Deus o fortaleça. E aí, pois, Josué seguiu em frente. Seguiu em frente com a mensagem que o mensageiro trouxe. E já aí podemos ver que sempre Deus, em Espírito Santo, atua através dos seres humanos. Porque Deus não faz nada na terra se não utiliza os seres humanos. Somos os instrumentos de Deus para fazer realizar a obra de Deus em cada era e em cada dispensação, através do mensageiro e através dos seus maravilhosos colaboradores. Neste tempo, o Espírito Santo está no meio da igreja. E é uma obra que ele está fazendo em simplicidade. Porque é uma obra grande. Ele diz, quanto maior é a obra, mais simples Deus a realiza. Podemos ver que no tempo de Moisés, Josué, e há uma mensagem que isso também vou ler, não tenho aqui na mão. Josué estava fora dessa próxima era da igreja hebraica. Ou seja, não pertencia, vamos dizer, a essa era da igreja hebraica, primeira era, da igreja hebraica, mas esteve nesse intervalo de espaço, como Pedro também não ficou dentro da primeira era, mas ficou entre Jesus e São Paulo. Vem? Mas foi através de Pedro que Deus guiou a igreja naquele tempo. E deu as instruções de que íamos ficar aqui no aposento alto até que Deus cumpra a promessa das primícias do Espírito. Não vamos nos mover daqui. Havia um tempo de quietude. Eles estavam aí repassando a palavra. Vem esquadrinhando. Há uma parte onde diz que talvez foi, ou na casa onde Jesus tomou a ceia, ou a casa da mãe de Marco, diz por aí, foi um lugar onde eles se reuniram para esperar as primícias do Espírito. E Pedro não pertenceu à primeira era. Vem? Era uma pessoa... Aí o irmão William explica bem. Eu estou dizendo pelas minhas próprias palavras. E no tempo de Moisés, Josué também não pertenceu à primeira era da igreja hebraica. Ele foi um instrumento de Deus para passar o povo para a terra prometida, passar o Jordão, com as instruções de Moisés, com a mensagem de Moisés. Pedro o levou até o aposento alto com as instruções de Jesus. Esperem ali. E Pedro depois saiu, falando, pregando. Depois que estiveram nas primícias, aí falaram. Pedro, falando com ousadia, falaram e falou, aí se abriu. Essa etapa aí
com Pedro. Nesse tempo é paralelo. Tudo está no programa divino. Tudo está gravado nas Escrituras. E tudo é simples. Mas as pessoas não podem conceber ou não podem crer enquanto a como Deus vai cumprir as coisas que Ele prometeu, coisas tão grandes, que vá cumprir de uma forma tão simples e usando talvez pessoas que não são para eles. Alguém que mereça ou não preencha os requisitos ou que não pode ser é inconcebível. Pois para Deus, essa pessoa preenche os requisitos por isto. Vem. E a pessoa não pode se colocar a contender com Deus, porque depois a história que cada um de nós estivermos fazendo, realizando, quando a virmos, vamos nos encontrar em quê? Ou estivemos a favor, ou estivemos contra da obra de Deus. E um programa que Deus teve cumprindo no nosso meio, em nossos olhos, diante de nós. E nos passou por cima aí, o que nos colocamos foi a criticar, a falar mal, sem saber. Por isso é que ele sempre nos dizia, o que não entendes agora, oramos. E seguro, claro que é a mensagem, claro que é o mensageiro. Nosso precioso irmão William Souto Santiago, claro que é a única palavra, a mensagem de era de pedra angular. Não há outro profeta, não há outra mensagem. Esse é a única mensagem que contém a fé de rapto. Mas há um período de tempo que estamos vivendo agora, que estamos vendo com nossos próprios olhos, onde Deus está cumprindo as promessas em uma maneira que não estamos acostumados a vê-las. E estamos vivendo elas em carne própria. Coisas que em tempos passados aconteceu, mas nós não estávamos preparados para isto. E podemos então estar olhando o que Deus fez, a forma que Deus cumpriu e a obra que Deus cumpriu. Tudo olhando o futuro, as promessas que Deus vai fazer, mas não estamos vigiando no presente como Deus está cumprindo. E pode nos passar por cima a forma em que Deus está cumprindo neste tempo tudo o que Deus está fazendo. Às vezes ele me dizia, venha para que aprendas isso e outro. Já estás... Essa é a escola de hoje, essa é a aulinha de hoje, como dizia o irmão Miguel e a mim em muitas ocasiões. Venha, Benji, para que Miguel nos dê uma aulinha. E aí conversávamos, o irmão Miguel nos conversava, nos falava, nos regozijávamos em grande maneira. E também muitas ocasiões, quando ele já estava, nesses últimos meses, ele me dizia, Benji, venha, quando puder. Quando o irmão William me disse, todos os dias. E me dizia certas coisas. É bom que saiba familiarizar com este tema, isto. Leia aqui, leia ali, leia aqui, leia ali. E eu não entendia, pois isso eu não tenho. Ou seja, para que ele está me dizendo tudo isso. E agora entendo muitas coisas das que ele me falava, porque ele sempre me dizia, Benji, tens que identificar-te com as Escrituras. Quando tu te encontrares nas Escrituras, aí tu saberás o trabalho que Deus tem contigo, também com cada pessoa. Tem que identificar-te com as Escrituras. E Deus veio atuando em todo este tempo em que estamos. É um tempo muito delicado. É um tempo onde esses dias voltarão a se repetir, onde os dias de Ananias e Safira voltarão. E, pelo que se vê, e pelo que todas as coisas que estão ocorrendo,
quando ele falava do irmão Branham, que o Espírito Santo falaria tão claro como foi com Ananias e Safira. E este tempo, o Espírito Santo esteve atuando e falando claramente. E poderão dizer, não, porque é o mensageiro, é a mensagem. Ninguém está dizendo que não é isso. Ninguém está questionando, vamos dizer, ou falando de que isso não é assim, que há uma nova mensagem. Não há uma nova mensagem. E quero ressaltá-lo bem. Somente há um mensageiro, o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago. Não há outra mensagem. A mensagem de Era de Pedra Angular. Não há nenhum outro conteúdo e nenhuma outra mensagem. Mas a mensagem tem tudo que nós necessitamos. Tem tudo, tem tudo. Não há ninguém que possa vir e parar e dizer, eu trago isso porque isso é o que vai dar a fé. Não, não. Tudo está na mensagem. Mas este tempo é o mesmo tempo paralelo ao tempo de Moisés, ao tempo de Jesus. Esses dias onde esteve ali um Josué, os dias onde esteve um Pedro, é o Espírito Santo atuando em pessoas. E também não podemos dizer não, que ele virá e vai estar aqui, vai vir fazer isso e fazer outro e fazer o outro. Eu não posso dizer que é uma coisa ou a outra. Mas, se não entendemos algo, vamos ficar quietinhos. Vamos esperar. Volto e repito o que eu dizia naquele dia ali, creio que foi em 25 ou 1º de janeiro. Não falem nada contra de nenhum ministro, muito menos do irmão Miguel. Esse é um homem ungido por Deus. Um homem que Deus colocou neste tempo, com esse ministério tão grande. Tenham muito cuidado. Aquele que se colocar a falar contra do irmão Miguel Bermudes Marim, tenham respeito com ele. E assim, com cada ministro e com cada irmão. Cada um de nós somos templo de Deus. Em cada um de nós mora o Espírito Santo em nós. Ou seja, que uma blasfêmia, uma palavra maldita, algo em contra um escolhido de Deus é contra Deus, não contra da pessoa. E isso é perigoso. Temos que ser cuidadosos neste tempo, porque estamos no lugar santíssimo, onde está a Shequina, onde está a coluna de fogo, onde está Deus atuando, nessa plenitude, que é a que vai dar a cada um de nós. Por isso, se não entendemos algo agora, pois vamos ficar quietinhos. Não atirem em ninguém. Se não o entendem, pois orem a Deus. O que você ganha com falar algo contra o irmão Miguel, ou de mim, ou de algum ministro? Não ganham nada. O que vão fazer com isso? Vão semear em seu coração raiz de amargura. E isso não vai ajudar. Esquadrinhe novamente as palavras à noiva para ver se isso não é assim, vê? Essa pessoa que entra nos grupos e fazem grupinhos, não façam isso. Não façam partido disso. Deus quer que todos sejamos um só. Vem? E aí, o amor de Deus vai se expressar. Por isso, neste tempo é um tempo muito delicado, onde o Espírito Santo está atuando. Vamos aproveitá-lo bem, que Deus nos deu este tempinho. E sempre usem o exemplo de Porto Rico. Não se fala abertamente as coisas para que ninguém venha e o faça manufaturado, mas peguem o exemplo em muitas coisas. E estou falando em termos espirituais, em termos, vamos dizer, da ordem do culto, vamos colocar por aí. Não se coloquem a enjeitar suas próprias ideias. Estamos em um tempo muito delicado, mas é um tempo onde a glória de Deus, e vai ser tão glorioso isso que Deus vai descer em nosso meio. Ou seja, é um tempo delicado, porque é onde Deus vai descer. Por isso temos que andar com cuidado. Aquele extrato que eu li quando dizia que os anjos
temem ou caminham onde as pessoas caminham, diz que caminham com cravos, com botas, com cravos, onde os anjos temem caminhar, vem? Essas são pessoas, talvez, sem respeito, que falam, e não é que literalmente caminhem assim, mas que falam e pisoteiam a obra ou algum ministério, sem saber quem está atuando dentro da pessoa. Por isso, sejamos cuidadosos. É um tempo maravilhoso este que Deus nos deu. É um tempo glorioso. Tudo é simples e tudo está sendo revelado por meio da palavra, a mensagem que nos trouxe seu anjo mensageiro em forma simples. É um tempo glorioso. Aproveitemos que Deus vai nos ajudar. Está nos ajudando e vai nos ajudar a chegar à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Assim que em frente, ministros, companheiros, orando pelo nosso irmão Miguel Bermudes Marim, que Deus o guarde, que Deus o mantenha são e forte, que Deus o dirija em tudo e que Deus nos dirija a todos nós, todos os ministros, para continuar alimentando o seu povo, o povo de Deus, porque não é o nosso povo, com a mensagem deste tempo trazida pelo seu anjo mensageiro William Soto Santiago. E que a história que depois vejamos de nós, que olhemos para trás e vejamos essa história, seja uma história gloriosa, de que estivemos braço a braço, trabalhando no tempo que Deus nos colocou a viver de uma maneira unânime e apoiando todo o programa divino correspondente ao tempo em que Deus nos colocou a viver. É um tempo maravilhoso, um tempo glorioso, um tempo onde Ele cumprirá essas profecias que foram reveladas por todos aqueles profetas que falaram que desejaram estar neste tempo. E a nós nos foi concedido conhecer e viver primeiramente neste tempo e conhecer esses mistérios do reino dos céus. É uma bem-aventurança, a bem-aventurança de viver e conhecer neste tempo as profecias que serão cumpridas. Deus os abençoe, Deus os guarde neste dia de hoje, sábado 26 de fevereiro deste ano 2022.